Bom dia, meu nome é Cleverson Félix Rodrigues, sou estudante do curso de Letras Língua Inglês Campus 4 e irei apresentar os resultados da pesquisa que tem como título Elisando o narrador onisciente a personagens refletores, uma análise comparativa do romance gemesiano A Taça de Ouro e a adaptação cinematográfica homônima. Este trabalho foi feito em parceria com o grupo Desleituras, orientado pelo professor Dr. José Carlos Félix e financiado pela FAPESB. O projeto parte do projeto macro do orientador sobre a indústria cultural e a apropriação, e ele se situa ali nos impasses no processo de adaptação da prosa literária de Henry James para o cinema clássico de Hollywood. Estes foram os meus objetos: a capa da edição de 2009 para a Taça de Ouro, publicado pela Best Bolso, e o pôster de lançamento do filme A Taça de Ouro de 2000. O romance e a adaptação possuem o mesmo enredo, no qual narra a trama protagonizada por Meg, Amerigo, Adam e Charlotte. Meg é filha do milionário americano Adam e casa-se com o príncipe Amerigo, que apesar de pertencer a uma família nobre, esta encontra-se empobrecida. Adam Vanvor, por outro lado, casa-se com Charlotte sem ter conhecimento que ela e Amerigo foram amantes. A narrativa é dividida em duas partes, no qual o ponto de vista passeia pelos personagens buscando um refletor ideal. Dito isso, a nossa pesquisa examinou como em A Taça de Ouro, Henry James emprega um conjunto de técnicas narrativas experimentais de multifocalização, a partir dos personagens refletores, de maneira a produzir uma narrativa modulada através das perspectivas dos próprios personagens, resultando assim em uma oscilação de focalizações entre a primeira e segunda parte do romance, com vistas a encontrar uma voz capaz de assumir a narrativa. E como ocorre a transposição destes experimentos literários para a estrutura narrativa cinematográfica do romance. Nossa metodologia foi bibliográfica e documental, dividida em duas etapas. Na primeira, fizemos a análise estrutural do romance. Para isso, utilizamos Friedman e Bridge, que trata a respeito de personagens refletores e centros de consciência, e Austin Smith, que trata a respeito de personagens refletores e traz o observador hipotético para diálogo. O personagem torna-se um centro de consciência refletor quando o narrador se aproxima dele para contar a história. Já o observador hipotético refere-se à alusão ou diálogo que o narrador faz com o possível observador. Já na segunda etapa, fizemos análise da adaptação cinematográfica. Para isso, utilizamos Brian McFarlane, que argumenta em Novels to Film que as técnicas de Henry James, especificamente este centro de consciência, é algo difícil de ser adaptado para o cinema. Na nossa primeira etapa de análise referente ao romance A Taça de Ouro, identificamos que o ponto de vista é subdividido entre narrador onisciente e personagens refletores. Também há os centros narrativos, que são os personagens refletores. Assim, o narrador se apega aos personagens e neste momento forma-se um centro narrativo, que são Amerigo, Charlotte e Adam na primeira parte do romance. Mas o narrador não fica contente com a narrativa proveniente desses personagens e fecha a primeira parte. Já na segunda parte do romance, Meg é elegida como única personagem refletora e também foi a única que deu certo. Então aqui, além da utilização de personagens refletores, identificamos que há uma constante busca pelo narrador ideal. Centro de consciência e o narrador limitado. Este excerto refere-se à primeira parte do romance, no qual Amerigo é o personagem refletor que o narrador acompanha. Por fim, no clímax, ficou bastante claro que eles praticamente haviam parado de fingir, isto é, de fingir que estavam enganando um ao outro com fórmulas. O não dito havia surgido. Eles poderiam estar mantendo a imobilidade portentosa como uma aposta, sentados para uma fotografia ou mesmo participando de um tableau vivant. Na cena, o príncipe conversa com uma amiga íntima cujo objetivo é o aconselhar. Aqui percebe-se nas frases negritadas que o narrador é limitado àquilo que o personagem refletido quer apresentar. Neste excerto, pode-se perceber que nada é assertivo, já que o narrador não tem acesso à mente dos personagens. Como ele fica limitado, apega-se ao que ele tem acesso. Procura por um refletor. Este excerto também corresponde à primeira parte do romance, porém o ponto de vista concentra-se em Adam Vanvor. Adam Vanvor, em Falls, naquele domingo de outono, poderia ter sido observado abrindo a porta do salão de bilhar com certa liberdade, isto é, poderia ter sido observado se houvesse um espectador.
O interesse do narrador por Adam advém do fato de muitos personagens falarem a respeito dele, mas poucos observar. O narrador meio que se interessa e vai em busca deste personagem para ele ser o refletor da narrativa por um tempo, assim mostrando que está em busca de um personagem refletor ideal. Depois de muito procurar, o narrador fecha a primeira parte meio que desistindo de encontrar um bom refletor. Já este excerto refere-se à segunda parte do romance, no qual Meg é elegida pelo narrador como um refletor ideal. A situação viera ocupando durante meses e meses o próprio centro do jardim de sua vida, mas havia se afastado com uma estranha e alta torre de marfim, ou talvez algum maravilhoso pagode chinês. Lindo, mas estranho, uma estrutura coberta de porcelana dura e brilhante, colorida, cheia de figuras e adornadas, nas bordas que se projetavam, com sinos de prata que tilitavam encantadoramente, quando agitados por ares fortuitos. Aqui é como se a personagem enxergasse algo, mas não faz ideia do que possa ser. Não há no excerto nenhum indicativo de estar ecoando da mente da princesa, mas o narrador encontrou uma forma de descrever como Meg estava enxergando o seu casamento. Assim, denota-se uma elisão entre narrador e personagem, pois há uma aproximação entre essas duas figuras que não ocorreu com personagens anteriores. Meg pensa de uma forma e o narrador tenta ilustrar essa percepção. Por isso ela é elegida com uma taça de ouro, pois diferente de outros personagens, houve uma elisão com a única que compartilhou sua visão de mundo. Não há nenhuma parte negritada, pois ele é todo importante na demonstração de Meg como refletora. Este excerto ilustra o aparecimento do observador hipotético em hipótese do que a protagonista está em mente. Queria dizer-lhe: toma todo o tempo que precisares, arranja-te de modo a sofrer menos. Sim, vê. Meg precisava vê-lo ouvindo a dizer mesmo enquanto as palavras que soavam eram outras. Esta comunicação silenciosa que Meg direciona a Merigo, cujo narrador inicia com queria dizer-lhe, não há como verificar se é real. O problema de comunicação no qual os personagens vivem reverbera mais e mais na narrativa, pois há momentos como este citado de silêncio constrangedor na cena, no qual o narrador precisa dialogar com o observador hipotético para a narrativa poder fluir. Neste diálogo, o narrador faz suposições do que Meg queria dizer e o que Meg quer ouvir, já que não há de fato informações. E o narrador apresenta este observador hipotético para esconder que sua total onisciência não é real. Na nossa segunda etapa de análise, identificamos que o ponto de vista é realizado pelo narrador câmera. Os símbolos são utilizados como elementos de mise-en-scène para compor a cena. Como McFarlane afirma em Novels to Film, os centros de consciência de Henry James são muito difíceis de serem adaptados, e aqui eles não foram priorizados. E para supri-los, Charlotte é utilizada como femme fatale. Símbolos como elementos de mise-en-scène. Como nos romances de James, alguns objetos ocupam uma função bem simbólica, o filme tenta recriar estes símbolos, sempre dando foco total a tal objeto. Aqui a taça representa a inocência de Meg, no qual os personagens tentam fazer com que ela a preserve. Continuando com símbolos como elemento de mise-en-scène, a quebra da taça é o momento que ela descobre a traição do marido. Neste momento, observa-se no segundo fotograma que enquanto Meg está em uma posição superior, a Merigo está em uma posição inferior, pois é ele quem abaixa e recolhe as partes da taça quebrada. No momento em que a taça se quebra, Meg torna-se superior a todos os personagens, porque antes a narrativa fílmica estava fora do olhar dela, e depois ela passa a controlar e focalizar. A taça no slide anterior encontrava-se em posição de destaque, enquanto nesta encontra-se em segundo plano e quebrada, e continua atraindo atenção. Como apontado por Brian McFarlane em Novels to Film, os centros narrativos de Henry James são difíceis de serem adaptados. A adaptação não prioriza os centros, ela escolhe não priorizar. O que faz é criar um enredo baseado no que é bom e no que é mal. E assim, Charlotte acaba tendo mais destaque por possuir o detalhe de ser uma mulher poderosa. E a adaptação meio que se aproveita disso, colocando a personagem como femme fatale. O enquadramento de Charlotte nesta cena é uma das demonstrações dela ser a femme fatale. Nossas conclusões foram que no romance, os personagens atuam como refletores. E é uma busca do narrador onisciente pelo personagem narrador refletor ideal. Ele busca na primeira parte, e passeando entre Merigo, Adam e Charlotte, e não encontra o ideal. Apenas na segunda parte do romance, no qual a narrativa é feita a partir de Meg, que ela torna-se a refletora por compartilhar a sua visão de mundo, denotando assim uma elisão entre a personagem e narrador. Já no filme, os símbolos são utilizados como objetos de mise-en-scène. Os centros de consciência não são priorizados e aproveita-se de Charlotte
como uma mulher poderosa para colocá-la como femme fatale na narrativa fílmica. Essas são as minhas referências e muito obrigado por assistir ao meu trabalho.